Bem-vindos, alunos da terceira série do ensino médio, ao Escola Paraná. Eu sou o professor Cleverton e esta é a aula número 28 de História. Antes de mais nada, não esqueça de fazer a sua atividade no Classroom ou entregar na escola, se for o caso. Os objetivos dessa aula, como na aula passada, é também compreender a Guerra Fria e seus desdobramentos, mas, além disso, vamos discutir as motivações que levaram à criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, no contexto do pós-guerra, e os propósitos dessa organização. Vamos também relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de afirmação dos direitos fundamentais e de defesa da dignidade humana. Antes desse objetivo ser cumprido, precisamos nos lembrar que o período entre guerras foi marcado por um forte nacionalismo. As ideologias totalitárias, em particular o fascismo italiano e o nazismo alemão, foram fortemente nacionalistas e imperialistas. Após a Segunda Guerra, essa experiência estava na mente dos líderes mundiais. E para evitar um novo confronto, uma nova guerra, procuraram eliminar a causa, substituindo o nacionalismo pelo globalismo. Mas como substituir interesses nacionais pela preocupação supranacional? A solução foi pensar em uma instância de poder acima dos Estados-membros. A ONU, a Organização das Nações Unidas, cumpriria esse papel. Fundada em outubro de 1945, com sede em Nova York, num território internacional incrustado no território americano, a ONU serviria de órgão supranacional, representante dos interesses mundiais. Retomando o estudo que fizemos sobre o período entre guerras, nós lembramos que após a Primeira Guerra Mundial se tentou também fazer um órgão, um organismo, uma instituição que fosse responsável pela manutenção da paz. Essa organização seria a Liga ou Sociedade das Nações, fundada após a Primeira Guerra Mundial, com sede em Genebra, na Suíça, cujos objetivos seriam promover a cooperação entre as nações e assegurar a paz mundial. Esses objetivos não foram cumpridos e a Liga das Nações caiu em descrédito. Ela não cumpriu com aquilo que pretendia, em especial após a Segunda Guerra Mundial, e deixou de existir em 1946. Para a atividade 1, veremos dois textos de dois grandes líderes. Joseph Stalin, o líder da União Soviética Socialista, e Winston Churchill, líder da Grã-Bretanha capitalista. O nosso objetivo em analisar essas duas citações é perceber a preocupação desses líderes com o contexto do pós-guerra, com a ameaça que representava a ideologia oposta. Veja o que diz Stalin. O socialismo, que venceu em um só país, se acha rodeado de numerosos países capitalistas poderosos. O socialismo não triunfou senão em um só país e continua existindo o cerco capitalista. O triunfo definitivo do socialismo, no sentido de uma garantia completa contra a restauração das relações burguesas, só é possível em escala internacional. Já Winston Churchill, por sua vez, lembrava a ameaça do comunismo. Esse texto será lembrado posteriormente quando tratarmos da propaganda anticomunista, particularmente nos Estados Unidos e nos seus países aliados. Vejamos. Churchill disse: "Ninguém sabe o que a Rússia soviética e sua organização comunista internacional pretendem fazer no futuro imediato. De Stettin, no Báltico, até Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro foi baixada através do continente europeu. Os partidos comunistas buscam obter em toda a parte o controle totalitário. Governos policiais predominam e em quase todos os casos, e até agora, exceto na Tchecoslováquia, não há verdadeira democracia." Percebam, Stalin fala em cerco
dos países capitalistas. E Winston Churchill fala em uma cortina de ferro que impedia o Ocidente de saber o que estavam fazendo as nações socialistas. Esses dois líderes representam o aspecto psicológico dessa Guerra Fria. A atividade 1 será relacionar as preocupações de Stalin e Winston Churchill com a criação da ONU em 1945. Vamos te dar um tempinho para pensar e responder a questão.
Ok, vamos então corrigir a questão. A criação da ONU seria uma solução para as preocupações dos dois líderes, Stalin e Churchill, com relação às ameaças representadas pelos sistemas concorrentes, capitalismo e socialismo. A questão problematizadora que se levanta é: se nós temos um organismo de poder acima dos países, quem controla esse organismo? Quem controla o órgão de controle? Ou, em outras palavras, quais poderes dominam este poder? Para compreender isso e responder à questão problematizadora, vamos ver um vídeo. Esse vídeo institucional da ONU nos mostra bem que é uma estrutura grande, complexa, que tem braços por todo o mundo e se envolve principalmente em questões humanitárias, além, é claro, das questões políticas e militares que nós ouvimos nos noticiários. A ONU foi criada com a Conferência de São Francisco, em 1945. A assinatura da Carta das Nações, feita por mais de 50 países, foi representada por apenas 4 mulheres. Entre elas, a brasileira Berta Lutz, que lembramos aqui em sua imagem. Ela era bióloga, foi deputada federal e foi uma feminista atuante nesta onda que seguiu a Segunda Guerra Mundial. O Conselho de Segurança, criado dentro da estrutura determinada pela Carta da ONU, é o órgão mais importante do ponto de vista decisório. O Conselho de Segurança é composto por 15 países, 10 deles sendo membros eleitos para mandatos de 2 anos e 5 deles membros permanentes. Esses 5 membros permanentes, que são Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China, determinam por direito de veto aquilo que vai ser decidido. São 2 os poderes básicos desse Conselho. O poder decisório, todos os países membros devem cumprir as decisões do Conselho, e, como comentamos, o poder de veto. Somente esses 5 países, que são membros permanentes, têm o poder de veto, o que significa todas as decisões, qualquer decisão tomada na Assembleia Geral ou no Conselho de Segurança, só vai ser aplicado se nenhum desses 5 países disser não. Ou seja, em conclusão, a ONU acaba não representando a vontade da maioria dos países membros. A atividade número 2 retoma aquela questão problematizadora. Quem controla o órgão de controle? Ou quais são os poderes que controlam este órgão de poder que é a ONU? Em seu caderno, copie e responda essas 2 questões. Quais nações têm poder de controle sobre a ONU? E a letra B, por qual ou quais meios esse controle é exercido? Vamos dar um tempinho para você responder.
Retornamos então, vamos corrigir a questão. As nações que compõem o Conselho de Segurança como membros permanentes são aquelas que controlam a ONU. As nações são Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. Esse controle é exercido por meio do poder decisório, que obriga os membros a cumprir suas decisões, e pelo poder de veto, que lhes permite impedir ações contrárias a seus interesses. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi assinada na ONU em 1948. Já mencionamos ela anteriormente com relação ao direito de todas as pessoas de saírem e retornarem aos seus próprios países. Nós vamos lembrar aqui agora mais alguns artigos que dizem respeito aos direitos humanos e nos auxiliam na nossa vida cotidiana, na nossa vida de civilidade e também como tema para refletirmos para as redações que talvez façamos quando fizermos um Enem ou quando fizermos um vestibular. Foi aprovada em 10 de dezembro de 48 e a presidente desta comissão que elaborou o documento foi a senhora Eleanor Roosevelt, impulsionadora da criação dessa declaração. Eleanor Roosevelt tinha uma ideia muito particular sobre direitos humanos. Para ela, os direitos humanos começam no indivíduo e na família. Uma citação famosa diz assim: onde afinal começam os direitos humanos universais? Em pequenos lugares, perto de casa, tão perto e tão pequenos, que eles não podem ser vistos em qualquer mapa do mundo. Tais são os lugares onde cada homem, mulher e criança procura igualdade de justiça, igualdade de oportunidade, igualdade de dignidade, sem discriminação. O texto da Eleanor Roosevelt é bastante importante na medida em que nos recorda que para resolvermos problemas globais, precisamos agir localmente. Uma mulher bastante inteligente e à frente de seu tempo. Dois termos que ela menciona merecem um pouco de cuidado nosso, por isso vamos fazer 2 quizzes para esclarecer o sentido dessas duas palavras. Nesse primeiro quiz, o professor citou o artigo 7º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz: todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração. A tua atividade será responder. A palavra discriminação significa: letra A, o processo pelo qual um criminoso faz-se honesto e produtivo. B, a remoção de preconceitos raciais. C, espalhar informações falsas sobre outrem. Ou D, o tratamento pior ou injusto dado a alguém por causa de características pessoais. Vamos dar um tempinho para você responder.
Ok? Vamos corrigir. A questão número 1, a palavra discriminação significa tratamento pior ou injusto dado a alguém por causa de características pessoais. No quiz número 2, o professor citou o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Nesse quiz número 2, vamos pensar sobre o que significa igualdade. E você vai responder. Igualdade significa A. Não existem diferenças entre os seres humanos. B. As raças humanas têm origem genética. C. Ninguém pode trabalhar para ter mais propriedades que outros. Ou D. A lei é a mesma para todos e que temos todos os mesmos direitos e dignidade. Um tempinho para você responder. Respondida a questão, a alternativa correta é a letra D. Igualdade significa que a lei é a mesma para todos e que temos todos os mesmos direitos e dignidade. Com relação a direitos e dignidade, o professor colocou esta imagem das sufragistas numa passeata em 1912. É uma foto de época que representa um momento particular da luta das mulheres pelo direito ao voto. O professor gostaria de lembrar que essa não é a única instituição, esse não é o único momento, essas não são as únicas representantes da luta das mulheres pelos direitos humanos. Ela é anterior. Em 1912 já acontece, lá na ONU, com a Eleanor Roosevelt, ela se repete, e temos várias outras ondas do movimento feminista. Mas as sufragistas merecem a citação neste momento particular em que recordamos
uma mulher que lá na ONU levantou essa bandeira. Ao lado dessas duas representantes, Berta Lutz no Brasil. Vejam que em 1937 ela falava sobre direitos e garantias fundamentais do indivíduo extensivos a todos os seres humanos sem distinção de sexo ou estado civil. Berta Lutz fez a proposta de um Estatuto da Mulher no final do governo Vargas. Este estatuto acabou não vigorando por conta do início da ditadura de Vargas, chamada ditadura do Estado Novo, e ela também perde o mandato graças a esse regime ditatorial varguista. Lamentável, não? Mas cabe aqui lembrar, também Berta Lutz representa um momento importante da luta da mulher pelos direitos, pela igualdade e pela dignidade no mundo do trabalho e no mundo político. Diz também esse estatuto, em seu artigo 3º, todos são iguais perante a lei, não haverá privilégios nem distinções de sexos. Recordamos uma vez mais que são 3 os momentos da luta feminista que nós recordamos nessa aula, mas não é o objetivo da aula, sim? Estamos estudando a criação da ONU e, como consequência, analisamos alguns aspectos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O professor achou por bem recordar a luta feminista, porque a igualdade entre os sexos já dura séculos, essa luta, ela perpassa o período da Guerra Fria e nós vamos ver ainda no 3º ano que ela segue até os nossos dias. A atividade número 3 retoma essa ideia. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um acontecimento histórico de grande relevância. Ao afirmar pela primeira vez, em escala planetária, o papel dos direitos humanos na convivência coletiva, pode ser considerada um evento inaugural de uma nova concepção de vida internacional. A declaração citada no texto introduziu uma nova concepção nas relações internacionais ao possibilitar você vai anotar a alternativa que seja correta. Entre essas, letra A superação da soberania estatal, B, defesa dos grupos vulneráveis, C, redução da truculência belicista, D, impunidade dos atos criminosos, ou E, inibição dos choques civilizacionais. Um tempinho para pensar e responder.
Ok, fez a atividade, vamos corrigir. A alternativa correta é a letra B, a defesa dos grupos vulneráveis. A luta pelos direitos humanos não se resume ao que vimos nessa aula. A Declaração da ONU foi o resultado de décadas de lutas. As conquistas de Eleanor Roosevelt, Berta Lutz e das sufragistas representam apenas um momento particular desse amplo e complexo movimento de luta pelos direitos humanos que envolvem também as mulheres, grupos vulneráveis e minorias. Na aula de hoje, nós estudamos as motivações que levaram à criação da ONU, os objetivos e estrutura dessa organização, os poderes do Conselho de Segurança, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e algumas mulheres que foram pioneiras dos direitos humanos nesse período: Eleanor Roosevelt, Berta Lutz e as sufragistas. Na próxima aula, estudaremos a formação dos blocos capitalista e bloco comunista. Não se esqueça, organize sua vida. Muito obrigado por agora. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Tchau.